Números, capítulo 20, versículo de número 12. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, não introduzireis este povo na terra que lhe dei. Queridos, quando nós observamos essa expressão e nos lembramos de Moisés, um homem escolhido por Deus para conduzir o seu povo à terra prometida, um homem que sofreu muito na tratativa com aquele povo, murmurações, acusações, cobranças. E nós vemos o Senhor dizer para ele neste momento, não somente para ele e para Arão neste momento, que eles não introduziriam o povo que eles estavam conduzindo pelo deserto à terra prometida. Nós somos, digamos assim, pensar em que Deus injusto é esse, que injustiça Deus está cometendo com um homem desse. Um que foi chamado por ele, 40 anos no deserto, com a esperança de retornar à terra prometida e conduzir o povo para a terra prometida, e Deus diz assim para ele: você não vai entrar. Você vai olhar esta terra, você vai ver esta terra, você vai contemplar esta terra, mas você não vai entrar. Mas o Senhor não é injusto. O Senhor é justiça. E o que nós temos que ter em mente é que temos sempre que fazer aquilo que Ele quer que nós façamos. Talvez não entendamos em muitos momentos, em muitas ocasiões, a forma de Deus trabalhar conosco, a forma de Deus estar tratando conosco, que muitas vezes está de encontro à nossa vontade, à nossa maneira. Às vezes passamos por dificuldades e queremos reclamar de Deus porque isso está acontecendo. Infelizmente, nós nos esquecemos de que não devíamos perguntar o porquê. E devíamos perguntar a Deus para quê. Qual é o propósito que Deus tem nessas dificuldades, nos momentos que nós estamos passando que não são agradáveis para nós. E nos lembramos daquilo que está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 12, quando ele diz assim: bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de ter passado na prova, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Ora, nós não gostamos de passar por momentos de dificuldades, por momentos de ansiedades, embora saibamos que o Senhor tenha dito: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Lembramos-nos das palavras do apóstolo Pedro, no seu primeiro capítulo da Epístola de 1 Pedro, quando ele diz assim, essas provações, no capítulo 7, versículo 7, diz assim: essas provações são para que a prova de vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, embora provada pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. É muito difícil nós aceitarmos determinados momentos que não estejam nos agradando. E aqui, certamente, Moisés deve ter ficado muito triste por essas palavras que o Senhor lhe dirigiu. Mas por que Deus fez isso? Nós não podemos considerar Deus injusto. Números capítulo 12, versículo 3, nos diz assim: ora, Moisés era um homem muito manso, mais do que todos os homens que havia na terra. Dito isso, e dito por Deus e registrado na palavra, nós ficamos pensando: o que levou Moisés a fazer o que ele fez neste momento aqui junto a este povo? Números capítulo 20, versículo 5 diz assim: por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer este terrível lugar? Não há cereais, nem figos, nem vides, nem romães, nem água para beber. A murmuração do povo, uma murmuração constante, uma cobrança constante, atribuindo a Moisés a culpa por aqueles problemas que eles estavam vivendo e cobrando de Moisés algo que ele não poderia lhes proporcionar. O que nós vemos
é um povo sempre de coração duro, empedernido e fazendo cobranças desnecessárias. Afinal de contas, esse povo não já havia tido experiência com Deus. Esse povo não viu as maravilhas que Deus fez no Egito, não permitindo que a sua terra fosse alcançada pelas pragas derramadas pelo poder de Deus. Este povo não havia visto o Senhor abrir o Mar Vermelho, algo por onde o local por onde eles passaram a pé seco, e viu que o exército de Faraó foi consumido ali. Será que eles se esqueceram disso? Por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este terrível lugar? Não há cereais, nem figos, nem vides, nem romãs, nem água para beber. Então Moisés e Arão se foram diante do povo à entrada da tenda da congregação e se prostraram com a face na terra, e a glória do Senhor lhes apareceu. Eles não poderiam dar solução para aquele problema. Somente Deus é que poderia lhes dar a resposta devida, que viesse atender ao anseio daquele povo. Um povo recalcitrante, um povo desobediente e um povo ainda idólatra, e um povo ainda com espírito de escravos. Disse o Senhor a Moisés: toma a vara, ajunta o povo, tu e teu irmão Arão. Na presença deles, ordenai a rocha que dê as suas águas. Assim lhes tirareis água da rocha e dareis a beber ao povo e aos animais. Observem bem que o Senhor disse para eles: na presença deste povo, vocês vão ordenar a rocha que dê as águas. Como se esta rocha fosse algo humano. Como se fosse alguém para que, se pudesse falar, ela ouvir e obedecer. Mas a rocha era algo inanimado. Mas o Senhor disse: fala a rocha. Porque não importa, queridos, para nós, o que Deus venha a nos dizer. O importante para nós é crermos que aquilo que Deus diz que vai fazer conosco, Ele vai fazer, mesmo que inicialmente nós não creiamos. Mas vamos ver isso cumprido a partir dos resultados finais. E ele diz: fala a rocha. Vemos que Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha e lhes disseram: ouvi agora, rebeldes. Veja só a expressão de Moisés. Moisés já designa esse povo de rebeldes. Ele poderia ter dito para este povo: ouvi agora, povo de Israel ou povo de Deus. Ele disse: rebeldes. Nesta altura, nós poderíamos dizer que este homem tão manso, ele teria perdido completamente a paciência com este povo, porque ele os designa de rebeldes. Porventura, tiraremos água desta rocha para vós? Olhe o contraditório que nós vemos aqui. Deus disse para Moisés: toma a vara, ajunta o povo, tu e teu irmão. Na presença deles ordenai a rocha. Deus está dizendo aqui que a ação não seria deles. A força não estaria neles. E eles disseram assim: porventura, tiraremos nós água dessa rocha? Tiraremos está na primeira pessoa do plural. Nós. Deus quis dizer Moisés quis dizer para aquele povo, nessa expressão, que a ação do que se iria operar seria feita por ele e por Arão. E isso não era uma verdade. Eles não tinham poder para isso. E nós vemos no versículo 11 a atitude completamente diferente daquilo que Deus mandou Moisés fazer. Então Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. A água jorrou abundantemente e a congregação e seus animais beberam. Vejam só, o versículo
10, o versículo 8 diz assim: na presença deles, ou seja, eles têm que ver o que vai acontecer. Ordena a rocha que dê as suas águas. Na presença do povo, o povo estava ali, Moisés disse: feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. Foi isso que Deus mandou? Não. Foi isso que Deus determinou que fosse feito? Não. Eis aí o motivo pelo qual o Senhor disse para ele e para Arão: não crestes em mim, para me santificar, diante dos filhos de Israel. Quando o Senhor disse: ajunta o povo, leva o povo, porque o que vai fazer é para a minha santificação, é para a minha glória, o resultado vai ser para a minha glória e minha santificação. Ele está dizendo: vocês não fizeram isso. E nós nos lembramos aqui da oração modelo, que ela se inicia assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Moisés e Arão, nessa atitude, não deram a glória devida ao Senhor. Não obedeceram ao mandato do Senhor. E por causa disso, foram feridos pela desobediência. Quando eu digo feridos, é porque essa punição lhes trouxe certamente um mal-estar, uma tristeza. Nem Arão, nem Moisés entraram na terra prometida. E eu fico aqui imaginando, queridos, qual é o sentimento que uma pessoa tem quando ela está tão propensa a receber algo, a ver algo, a desfrutar de algo, e de repente isto lhe é cortado. Que tipo de sentimento teve Moisés naquele momento? Concluindo, nós queremos dizer que a palavra de Deus nos diz em 1 Samuel, capítulo 15, versículo de número 22. Tem Deus tanto prazer em sacrifícios e holocaustos? Tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça a sua palavra? Obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que a gordura de carneiros. Quando Pedro e João, chamados que foram ao Sinédrio, a mais alta corte judaica, para que eles prestassem depoimentos ali a respeito de tudo quanto estava acontecendo, aqueles homens disseram para eles que eles não deveriam continuar pregando a palavra. Tendo-os trazidos, apresentaram ao Sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou: não vos admoestamos expressamente que não ensinasseis esse nome? Contudo, encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Eles queriam fugir da responsabilidade do crime que eles cometeram. Mas Pedro, Atos capítulo 5, versículo 29, respondeu Pedro e os apóstolos: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Não importa o que esteja acontecendo conosco. O mais importante para a nossa vida, mesmo que não entendamos num primeiro momento aquilo que Deus quer fazer conosco, é obedecê-lo. Obediência quero e não sacrifício. É este o desejo de Deus para nós. E somente desta forma é que nós alcançaremos o objetivo que Ele tem para conosco. Muitas vezes possa ser o sonho que nós idealizamos. Outras vezes, possa ser que não seja o sonho que nós pretendemos, o sonho que nós idealizamos. Mas o melhor para a nossa vida é que se cumpra em nossa vida o sonho que Deus quer para nós. Que Deus nos abençoe.